A história de Elias, voz mansa e delicada. Houve uma vez um poderoso profeta chamado Elias. Era um misterioso homem de Deus que parecia ter vindo do nada. Não sabemos nada sobre seu passado ou de como foi sua infância, mas sabemos que Deus o usou de grandes e poderosas maneiras. Elias viveu durante o reinado do rei Acabe e sua má esposa, Jezabel. Acabe e Jezabel não seguiram os caminhos de Deus e Deus os puniu por isso. Certa vez, tudo culminou num confronto em uma montanha chamada Monte Carmelo. Elias desafiou os profetas de Baal e Deus provou que era o único Deus vivo e verdadeiro. Depois que Deus se deu a conhecer, Elias matou os ímpios profetas de Baal. Jezabel ficou furiosa. Ela proclamou que Elias, o profeta de Deus, ia morrer. Elias fugiu de todos. Ele foi para o deserto, triste e sozinho. Sentiu como se estivesse falhado com Deus e não pudesse continuar por mais tempo. Ele estava deitado debaixo de um zimbro quando Deus enviou um anjo especial para cuidar de seu servo profeta. O anjo despertou Elias, alimentou-o e lhe deu água. Logo, a força de Elias foi restaurada e ele viajou 40 dias até um lugar chamado Monte Horeb, onde ele entrou numa caverna. Elias estava desejoso de ouvir a voz de Deus quando um grande e forte vento veio. Foi tão forte que arrancou as pedras da montanha. Mas Deus não estava no vento. Então houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. Finalmente, após o enorme vento, o terremoto e o fogo, Deus falou ao seu servo Elias. Como Deus poderia falar de forma maior e mais poderosa do que vento, terremoto e fogo? O que ele enviaria a seguir foi algo imenso e ruidoso. Seria algo que as pessoas ouviriam a muitos quilômetros de distância? Sacudiria toda a terra? Não. Foi uma voz mansa e delicada. Deus escolheu falar ao seu profeta de forma delicada e tranquila. Ele poderia ter falado de muitas maneiras diferentes, mas foi essa que ele escolheu. Sabia que Deus ainda fala numa voz mansa e delicada? Se você se aquietar e prestar atenção a Ele, você o ouvirá. Ele fala ao seu coração. Você pode ouvi-lo falando com você, se tão somente dedicar tempo para ouvir. Afaste-se de todas as distrações do mundo
Fique a sós com Deus e peça-lhe para falar com você. Então ouça aquela voz mansa e delicada. Que Deus abençoe.